Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre lei da diluição de Ostwald, que é um assunto sobre equilíbrio químico. A lei de diluição de Ostwald trata em específico de equilíbrios químicos de eletrólitos fracos, que são equilíbrios iônicos. Essas espécies, os eletrólitos, são espécies que em água geram uma certa quantidade de íons. Em específico aqui a gente vai falar sobre ácidos e bases, que podem ser eletrólitos fracos. No entanto, por se tratar de um equilíbrio químico, está sujeito aos mesmos princípios que a gente já vinha estudando. Então, existe uma constante que, se for em termos de concentração, é o Kc. Se for em termos de pressão, é Kp. Aqui, como são soluções, o Kp está fora. Então, a gente vai falar sobre constantes de equilíbrio em termos de concentração. Em específico, por se tratar de um equilíbrio iônico, às vezes aparece Ki, mas é o mesmo Kc que a gente já vinha estudando. Então, essa constante ela é igual a grau de ionização ao quadrado, esse alfa é o grau de ionização, vezes a concentração em mol por litro. Tá? Então, essa é a expressão que relaciona a constante de equilíbrio, o grau de ionização e a concentração desses eletrólitos. Essa expressão matemática, então ela correlaciona essas grandezas aqui. Então a gente vai ver como é que ela foi determinada, como é que surge essa equação. Bom, vejamos aí a ionização de um ácido genérico, HA. Então, quando eu coloco esse ácido em água, um ácido de arrênios, tem o hidrogênio ionizável, então em água esse hidrogênio sai na forma de H+, e o ânion correspondente. Se eu tenho, então, um ácido fraco, eu posso inferir as seguintes considerações. Se eu colocar no começo uma certa quantidade do ácido, no instante inicial, eu não tenho nada, então, do H+, e nem do ânion correspondente. Para facilitar, eu vou considerar que isso daqui é feito num volume de 1 litro, porque concentração é o número de mols por volume. Se aqui embaixo é 1, essa quantidade dividida por 1 é 1 mesmo, é o mesmo valor. Então, a concentração nesse caso aqui é a própria quantidade do número de mols. Então, se eu colocar uma certa quantidade de mols aqui, quanto vai virar íons? Então, se eu tenho que o alfa é o grau de ionização, a quantidade que vai reagir com a água e vai se tornar íons, eu posso colocar que é N multiplicado por essa quantidade aqui. Em porcentagem, o que significa isso? Vamos supor que eu coloquei aqui 100 moléculas e o alfa é 1%, então é 1% disso. Então, 1 de 100 é que acaba virando esses íons, ou 2% e assim por diante. Então, a quantidade que forma, já que é 1 para 1 para 1 a estequiometria, se reage 1, forma 1, se reage 2, forma 2. Então, a quantidade que reage é a mesma quantidade que forma, tanto do H+, quanto do ânion correspondente. Então, se eu coloquei N vezes alfa, é o quanto reage, vai formar a mesma quantidade dessas duas espécies aqui. E no equilíbrio, quanto sobra? Se eu coloquei 100, reage 1, então quanto é que sobra? 100 menos 1. E assim por diante, o raciocínio é o mesmo. Então a quantidade que sobra no equilíbrio é o quanto tinha, menos aquilo que acabou virando os íons correspondentes. E não tinha nada, formou N vezes o alfa aqui, então no final eu vou ter o N vezes o alfa. Tá? Às vezes fica um pouco complicado em termos genéricos, mas se a gente coloca números fica mais fácil. Então se eu falo assim, eu coloquei 100 moléculas, 2% ionizou, então vai sobrar 98. E foi 2 para lá, não tinha nada, tem 2 então desse e 2 desse. Essa é a ideia.
Montando a equação, né, da constante de equilíbrio aqui para essa equação, o que a gente tem? O Kc, que é a maneira mais comum, né, e mais geral de colocar a constante de equilíbrio. Eu posso falar que é Ki, porque é a constante de uma espécie iônica, então I de iônico aqui. Ou, já que é um ácido, às vezes aparece também Ka, que é a constante desse ácido. Então, qualquer uma dessas simbologias aqui pode representar a constante de equilíbrio. Tanto faz, né? Dependendo aí do local, né? O autor acaba optando por uma dessas, né, anotações aqui. De qualquer forma, como é que a gente monta a equação? Em cima, no numerador, são os produtos, então é a concentração do H+, elevado a 1, não precisa colocar, vezes a concentração do A- elevado a 1, dividido pela concentração dos reagentes, né, no denominador, que é o ácido. Então, dividido pela concentração do HA. Então, essa é a expressão da constante de equilíbrio. Os valores aqui, né, se eu pegar aqui, então, no equilíbrio, qual é a concentração de cada espécie, substituir, fica de que jeito? Concentração do ácido, N-alfa. N aqui é a própria concentração. Vou colocar em termos de concentração, que é o comum, né? É o que aparece na expressão de concentração. Como N e o M são iguais, já que o volume é 1, então M vezes alfa, aqui, vezes M vezes alfa, concentração desse, dividido por a concentração menos a concentração vezes o alfa. Então, está aqui embaixo. Eu posso, né, isolar o M aqui. O M matemático aqui, né, eu faço o processo inverso aqui, ó, eu isolo M vezes 1 menos alfa, porque se eu fizer aqui a multiplicação, né, para dentro aqui do parênteses, fica M vezes 1M menos M vezes alfa, M alfa. Eu volto nessa situação. Então, eu isolei o M. Por que eu faço isso? Qual é a estratégia? É que nessa situação aqui da lei de Ostwald, só vale para ácidos e bases fracos, que significa aqueles que têm um alfa muito pequeno, 1%, 2%. Por quê? Se esse alfa é muito pequeno, 0,01, 0,02, eu posso aproximar e dizer que 1 menos 0,01 é 0,99. Isso é praticamente 1. Né? Então, esse valor alfa muito pequeno, eu posso aproximar e dizer que 1 menos alfa é praticamente 1 mesmo. Eu facilito muito aqui matematicamente as contas. Né? Ficaria 0,99, né? Em termos matemáticos, esse é muito pequeno. Então, eu posso falar que 1 menos alfa é praticamente 1. Isso facilita muito, porque daí, né, eu tiro esse termo, que é praticamente 1, m vezes 1 é m mesmo. Então, em cima fica isso, continua, e embaixo, né, eu corto isso, então fica m. Aí eu posso, né, m ao quadrado é m vezes m, eu corto um dos m's por esse de baixo, e no final, então, eu tenho essa situação. É alfa ao quadrado vezes m, que é aquela equação que eu mostrei agora há pouco. Então, quando eu falo de lei de diluição de Ostwald para eletrólitos fracos, pode ser de uma base ou de um ácido, a constante de equilíbrio, né, desta equação é a sua, né, o seu coeficiente, né, de dissociação, de ionização ao quadrado, vezes a concentração da espécie. Outra questão que a gente pode também aqui inferir é a seguinte, ó. No caso de ser uma equação de um ácido, muito nos interessa, né, determinar a acidez de um meio. Né? A acidez diz respeito a quanto tem de hidrogênio. Tá? E hidrogênio aqui, depois a gente vai ver que através dessa quantidade, a gente consegue determinar o pH. E a escala de pH, que é muito famosa, né? Quando a gente tem essa escala de pH, a gente sabe sobre a acidez de um meio. pH 7 é neutro,
pHs abaixo de 7 ácido, pHs acima de 7 é um meio básico, alcalino. Então, a quantidade de H+, é muito importante em meios aquosos para a gente. O mundo, né, a biologia, o mundo orgânico nosso, é muito dependente da quantidade de H+ no meio, se ele é ácido ou se ele é básico. Então, essa consideração é muito importante. Então, vejamos aqui, né, uma outra equação importante para a gente avaliar. Então, se eu aplico aqui, né, a ideia de constante de equilíbrio, então, de novo, né, constante de equilíbrio, em cima, né, a concentração dos produtos, embaixo, concentração dos reagentes. Eu vou manter a concentração do H+, porque me interessa determinar ela. Então, se eu mantenho a quantidade de H+, a de A- é o que? A gente acabou de ver que é a concentração vezes o alfa, e embaixo a concentração do ácido é M menos M-alfa. A gente acabou de ver isso. Eu só não substituí a do H+, me interessa manter. Eu quero agora justamente uma equação da quantidade de H+. Aí, ó, né, substituindo, eu faço também aquele arranjo, né, M menos M-alfa, eu posso, né, retirar o M, né, e colocar entre parênteses 1 menos alfa. Se eu fizer essa multiplicação aqui, essa distributiva, né, eu volto para essa situação. Então, fazendo isso, né, a gente tem que 1 menos alfa é praticamente 1. Então, eu posso, né, fazer essa consideração desde que o alfa seja muito pequeno, só vale para ácidos e bases fracas, porque nessa situação o alfa é pequeno, 1, 2, 3%, né, às vezes até menos do que isso. Tá? Então, isso eu aproximo, é como se fosse 1, sobra isso daqui. Aí M em cima, M embaixo eu posso cortar. Eu tenho que Ka é a concentração do H+ vezes alfa. É o que sobrou aqui em cima, essa equação aqui, através dessa, né, desse processo aqui, desse rearranjo, né, da equação. E a gente acabou de ver também que a constante é alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido. Essas duas equações aqui. O que eu posso fazer é igualar. Se eu igualo, se Ka é igual a isso e Ka também é igual a isso, eu vou igualar esses dois termos. Então fica concentração do ácido, né, do H+, vezes alfa é igual a alfa ao quadrado vezes m. Um alfa aqui com alfa ao quadrado aqui eu posso cortar, né, com o quadrado sobra só um alfa desse lado. Então eu tenho que a concentração do ácido é alfa vezes a concentração do ácido inicial que eu coloquei. Isso é válido para ácidos monopróticos, aqueles que só têm um hidrogênio ionizado. Porque se tiver dois, aqui vai um 2, então a gente tem uma outra equação. Mas são muitos ácidos, né, monopróticos importantes, então essa equação aqui é importantíssima para a gente, né, e que a gente pode avaliar a acidez de um meio simplesmente através de uma equação simples, porque o seu alfa é fixo, né, numa dada temperatura, né, a sua concentração é você que escolhe, né, eu quero colocar tanto de concentração, e aí você consegue saber qual é a acidez que o meio vai ficar. Vejamos como a gente pode, né, resolver exercícios a partir dessas considerações. Ó. Exercício da UFMG, Federal de Minas. Né? O hidróxido de amônio, que é uma base, né? O hidróxido sempre nome de bases, em solução 10 elevado a menos 3 mol, essa é a concentração então do hidróxido de amônio, apresenta um grau de ionização de 1%. Quer dizer, é um eletrólito fraco, né? Um grau de ionização baixo, né? 1%, em temperatura ambiente. Sua constante de ionização valerá aproximadamente nessa temperatura, então ele quer saber qual é a constante de ionização. Como é que a gente resolve? Então eu posso colocar Kc, Ki ou Kb. Aqui não Ka, porque não é um ácido, né? Mas essa representação aqui da constante de ionização, que é a constante de equilíbrio.
Usando direto aquela equação que a gente acabou de ver, ó, se ele dá o grau de ionização e a concentração, a gente consegue achar a constante facinho, né? Se lembrar dessa equação, se você ter ela à mãos ou na memória, né? Num exercício de vestibular. Então, 1% é esse valor aqui, né? 1 por 100 é 0,01, que é igual a 10 a menos 2. Esse é o valor, né? Então, 1%, 1 dividido por 100, né? 1% é 0,01, que, né, no expoente, né, na base 10, é 10 elevado a menos 2. Eu ando com a casa aqui, né? 1 mais 2 vírgulas, 10 elevado a menos 2. Então, 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vezes a concentração inicial, 10 a menos 3. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Menos 4 e menos 3, né? Soma aqui com os sinais negativos, dá 10 a menos 7. Lembrando da formulinha direto, né? Uma equação matemática relativamente simples, né? São continhas simples de matemática, você consegue determinar a alternativa correta. Se por acaso você não lembra da equação, é possível determinar esse exercício meio que no braço, né? Ele dá mais trabalho, mas é possível também. Veja, tá? Então, eu posso resolver da seguinte maneira. O hidróxido de amônio é essa espécie aqui, ó, NH4OH, hidróxido amônio, né? Que é essa espécie. Em água, vai gerar os íons, então, NH4 mais e OH menos, né? Da base. Se eu colocar 10 a menos 3 aqui, essa quantidade, e falar que 1% ioniza, né, eu consigo determinar quanto desse vai surgir, quanto desse vai surgir. Já que a estequiometria é 1 para 1 para 1, então 10 a menos 3 é tudo. Quanto é 1% disso daqui, que é o quanto vai ionizar? 1% disso, posso fazer uma regrinha de 3, dá para fazer meio de cabeça, né? Quem está treinado aí com as porcentagens, né? Isso dá 10 a menos 5. Então, fica 1 vezes 10 a menos 3, x vezes 100. Passo 100 dividindo, isso dividido por 100. Né? Diminui duas casas aqui, então dá 10 a menos 5. Então, veja, 10 a menos 3 gera 10 a menos 5 e 10 a menos 5 disso daqui. Aplicando a equação, ó, como é que eu teria? O Kb é a concentração do amônio elevado a 1 e da hidroxila elevado a 1, dividido concentração do hidróxido de amônio. Sabendo aqui os valores, ó, tá? Então eu tenho que a concentração desse 10 a menos 5, desse 10 a menos 5. Embaixo, gente, na verdade, é 10 a menos 3 menos aquilo que ionizou. É 10 a menos 3 menos 10 a menos 5. Arredondando, isso é praticamente 10 a menos 3 mesmo. Então, a diferença é muito pequena e não vale a pena levar em consideração. Tá? Então, fica desse jeito aqui, ó, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 3. Isso aqui em cima fica 10 a menos 10, embaixo 10 a menos 3. Eu passo para cima, né, com o sinal positivo. Então, quando eu divido mesmo a base, eu subtraio os expoentes. Então, fica menos 10, né, menos o menos 3. Menos com menos dá mais, então é menos 10 mais 3. Isso dá 10 a menos 7. Então, dá para fazer aqui, vamos dizer assim, na raça, né? Levando em consideração, né, a ionização, você faz todo o processo. Assim é bem mais rápido, né? Se você tem a equação de cabeça, né, é só aplicar e você já tem o resultado final. Mas tanto assim quanto assim, chega no resultado final do mesmo jeito. Valeu, pessoal. Até a próxima.